Quem está conosco hoje, já aqui nos estúdios, é o Dr. Carlos Watanabe, ele que é médico urologista da Clínica Veridium. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, conversando com o nosso ouvinte, falando um pouquinho mais sobre alguns temas interessantes sobre tecnologia e saúde. Muito Bom dia. bem. Hoje a gente fala então de um assunto muito interessante que ainda causa muitas dúvidas e até estranhamento, que são as cirurgias robóticas. E eu trago uma informação que vocês mesmos nos adiantaram, que é a seguinte: no mês passado, um dos cirurgiões mais renomados do mundo em cirurgia robótica, que é o Dr. Vipul Patel, fez uma cirurgia em um paciente que estava a mais de 3.000 quilômetros de distância. Então, ele operou uma pessoa que estava na China, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Que o que doideira, está né, vendo, gente? doutor? Que loucura é essa? Pois é, Diego. Pois é, Ariane. Então, a gente está tendo aí uma revolução tecnológica e que não é uma coisa recente, na verdade. A cirurgia robótica, ela começou nos moldes que a gente pensa hoje em dia, que a gente utiliza, desde 1998. E agora, a gente com toda essa tecnologia, com rede 5G, satélite, fibra ótica, então a gente consegue fazer cirurgias, inclusive, em outros continentes. Então a gente já tem uma experiência aí desde 2021, a gente tem utilizado rede 5G, isso na China, né, para fazer algumas cirurgias dentro do território chinês. E agora, esse novo experimento com um dos maiores cirurgiões do mundo, foi possível fazer essa cirurgia, uma cirurgia de câncer de próstata, com essa distância e num tempo muito bom, com mínimo de delay. Então, bastante interessante. Tudo isso em menos de 2 horas, essa cirurgia, menos de 2 né, doutor? horas. Então, essa cirurgia de câncer de próstata é uma cirurgia que evoluiu, foi responsável pela expansão da cirurgia robótica no mundo. Então, atualmente aqui em Brasília, né, a gente faz essa cirurgia também. A gente gasta aí em torno de 1h30 também, 2 horas no máximo. E realmente o Dr. Vipul Patel difundiu essa técnica. E está aí a grande expressão, né? A gente ter ele fazendo essa primeira cirurgia intercontinental nessa era moderna é interessante. E especialmente também porque essa notícia aí não foi transmitida pelos veículos de comunicação habituais, né? Na verdade, a gente recebeu pelas mídias sociais. Então, mais uma coisa do nosso mundo moderno. Então, no grupo médico, a gente recebeu essa notícia com detalhes da técnica, como ele fez. Então, bastante bacana. É impressionante, é impressionante. Mas assim, é bacana, né? Você imagina, você amplia muito a capacidade de tratamento, né? Às vezes você tem um especialista que não está ali naquele momento, tem alguém que está longe. Não, tudo bem, vamos fazer essa cirurgia. Agora, imagino que tem uma equipe médica também, obviamente, em loco lá com o paciente, né, doutor? Exatamente. Porque se a internet falhar, vai ter alguém ali do lado, né? Isso mesmo. Então, assim, a cirurgia robótica é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Quem faz a cirurgia é um cirurgião de verdade. A gente ainda não tem aquele robô autônomo que faz todo o procedimento cirúrgico. Então, tem que ter alguém do outro lado para poder controlar o robô. E é lógico que tem que ter médicos, assistentes que estejam ali do lado, porque se acontecer alguma coisa, é claro, tem alguém ali para dar o suporte necessário. Então, a cirurgia robótica, ela traz aí, Ariane, vários aspectos interessantes. Ela não é, hoje em dia, só para simular o movimento do cirurgião. Então, não é só um avatar para o cirurgião, para ele executar a cirurgia. Ele também traz outras tecnologias. Tem infravermelho, tem fluorescência, a gente consegue usar ultrassom dentro da cirurgia, nos braços robóticos. E a gente não controla mais só 2 mãozinhas, não. A gente controla a câmera, controla 4 braços robóticos no total. Então, a gente consegue se movimentar, parece aquele personagem do Homem-Aranha, do Dr. Octopus. Então, a gente consegue se movimentar, controlar, fazer várias coisas diferentes fazendo a cirurgia robótica. E quando a gente imagina aí que a gente tem o robô, né, a gente imagina que tem só um robô, um tipo, uma empresa. Na verdade, hoje em dia tem mais de 60 empresas que trabalham com cirurgia robótica, desde implante capilar até radioterapia. Então tem muita coisa interessante acontecendo. A cirurgia robótica é só um dos expoentes, né? E é interessante que a gente veja aí, a gente tem muitas dúvidas. Eu imagino que vocês também, juntamente com os nossos ouvintes aí, tenham dúvidas a respeito e com certeza a gente está aqui para poder ajudar um pouquinho a entender melhor esse mundo da cirurgia robótica. Temos várias, doutor. Eu já estou aqui me perguntando como que acontece na prática. Esse médico que está a não sei quantos quilômetros de distância do paciente, ele fica numa sala, ele pode fazer isso de casa, ele faz do hospital, e ele mexe numa espécie de controle remoto, ou enfim, é na frente de um computador, é uma máquina, como se ele realmente estivesse manuseando o equipamento da cirurgia em loco. Como é que funciona? Pois é, essa é a pergunta que eu acho que assim, é a mais fantástica, né? Então a gente senta num console, na verdade. O cirurgião ele fica um pouquinho separado do paciente, se for no mesmo hospital. Se for no caso dele estar à distância, ele pode fazer isso até de casa.
Então é bem possível fazer isso. Então como é que funciona? Ele senta, tem um visor com uma câmera 3D, então você coloca, tem todo o campo visual que você consegue enxergar dentro do paciente, aumenta em 10 a 15 vezes a qualidade da imagem, você consegue ver ampliado 10 a 15 vezes. É um sistema de processamento Ultra HD e você faz os movimentos aqui fora. Então, o movimento de pinça que eu faço com as mãos, quem estiver acompanhando a gente aí pela internet consegue ver, a gente faz o movimento e reproduz dentro do paciente. Então, a tesoura, as pinças, os porta-agulhas, para dar ponto, para poder queimar, a gente consegue fazer esses movimentos com a mão aqui e transmitir lá onde o paciente está. Gente, o médico pode fazer de casa. É o home office medicinal, né? É verdade. O cara trabalha de casa. Agora, doutor, lá na Clínica Verídio vocês têm já Sim, então, essa na técnica, verdade, né? a gente tem essa técnica. Na verdade, nós aqui em Brasília, nos últimos 5 anos, desde que a cirurgia robótica chegou em 2018, a gente tem grandes especialistas aqui na cidade e é claro que a gente já tem 6 hospitais com robô. Então, Brasília, que antes não tinha robô nenhum, então ficou durante anos, só São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje em dia, a gente já tem cirurgia robótica e é um dos maiores centros formadores de cirurgião robótica do país. Então, atualmente, né, eu trabalho com a coordenação de um centro de treinamento em cirurgia robótica, num grande hospital aqui em Brasília. Então, a gente faz parte também do grupo de uro-oncologia. Na clínica, praticamente todos os nossos cirurgiões, urologistas, são treinados em cirurgia robótica. Eu participei do treinamento de todos eles. Então, a gente tem uma equipe extremamente capacitada e a cidade ela vem se desenvolvendo nesse sentido. Hoje em dia, já temos mais de 3.000 cirurgias robóticas realizadas só em Brasília, que é uma grande satisfação. Hoje em dia, o paciente não precisa mais pegar o avião e ir embora para São Paulo, dá para fazer tudo aqui. Olha só, eu perguntei isso porque nas redes sociais da Clínica Verídio, Ariane, de vez em quando eles botam lá, eles trabalhando com esse robô. Só que quando eu vejo, eu me recordo lá da minha infância brincando de Atari, porque tem um joystick ali, é como se fosse um grande videogame. Claro que eu tô brincando, doutor, mas vocês acabam se divertindo também. Vocês devem gostar muito do que vocês fazem. Ali é um momento que você tem que estar muito concentrado, mas parece um pouquinho videogame, né? Parece, e aí é uma das coisas bacanas aí da cirurgia robótica, que eu me interesso muito por causa disso. Eu sempre gostei muito de videogame, né? Olha só. Então, quando a gente está realizando esse tipo de cirurgia, a gente tem uma responsabilidade muito grande, claro. Mas tem uma questão de realmente ser lúdico. Então, até o treinamento do cirurgião mudou com a cirurgia robótica. Eu digo assim, uma das grandes vantagens da cirurgia robótica não é somente a tecnologia em si que beneficia o paciente, mas o treinamento do cirurgião. Então, o treinamento mudou. Esse treinamento a gente faz gamificado. Então, a gente tem que fazer um treinamento em simuladores. Esses simuladores têm ali fases para você avançar. Então, você tem que cumprir aquelas fases pelo menos 3 vezes, com sucesso, com excelência, para você poder passar para a próxima. E depois é que você vai atuar no ser humano. Então, muito diferente do que era feito 20 anos atrás, 10 anos atrás, com a cirurgia aberta, com a cirurgia laparoscópica convencional, que você era assim. Via uma, fazia uma e ensinava a outra. Não, aqui a gente tem que fazer de uma forma sistematizada para poder alcançar um mínimo de expertise para poder aí sim começar a tratar os pacientes. E quando a gente vai tratar os pacientes, claro, continua sendo uma cirurgia, a gente tem que ganhar experiência, tem que fazer treinamento, tem que viajar, ver coisas diferentes, ver vídeo no YouTube. Então essa é uma das vantagens também, que a gente consegue ver vídeos do mundo inteiro e aí a gente consegue fazer uma excelente cirurgia, oferecer o melhor tratamento para o paciente. Muito bem, agora são 8h23, a gente está conversando ao vivo com o Dr. Carlos Watanabe, esta é a coluna Saúde e Bem-Estar, aqui no jornal Nova Brasil Brasília. Doutor, 2 perguntas em uma. Hoje essas cirurgias tendem a ser mais caras ou mais baratas do que as cirurgias convencionais? E depois o senhor listou algumas, mas que tipos de cirurgias podem ser feitas, por exemplo, já estão sendo feitas com essa mediação dos robôs? Tá certo. Então essa é uma pergunta muito relevante e prática, né? Então a cirurgia robótica é uma cirurgia mais cara mesmo. Tem diversos equipamentos, o próprio robô que a gente utiliza das plataformas da Intuitive, eles são robôs extremamente caros. Então só para vocês terem noção, para um hospital poder implantar um robô, custa em torno aí de 1 a 3 milhões de dólares. Olha só. Então se a gente converte em reais, é bastante dinheiro. Então, o paciente ele tem que desembolsar, sim, porque a maioria dos convênios não paga a cirurgia robótica. Então, tem uma taxa ali que geralmente o hospital cobra, né, para poder fazer essa cirurgia. Muitas vezes também não está no rol de procedimentos, então, eventualmente, tem que pagar também a equipe médica. Já está caminhando para uma mudança, mas é uma mudança muito lenta. E tem um benefício grande, que muitas vezes os operadores de saúde não entendem,
que é relevante. Você faz uma cirurgia que no passado o paciente ficava internado uma semana. Hoje em dia fica internado um dia, 24 horas. Libera o leito rapidinho. Libera rapidinho. Então tem uma vantagem de custo e, logicamente, tem uma vantagem para o paciente muito grande. É menos complexa, é menos invasiva, rasga menos. menos? Invasiva. Então a gente faz através de pequenos orifícios. Tá. E, então, por exemplo, é como se fosse a laparoscopia, só que a gente conecta o robô naquele lugar dos buraquinhos que a gente faz no abdômen do paciente, ao invés de fazer aquele corte grande que a gente faz na cirurgia aberta. Então é menos invasivo. Por isso que a recuperação é mais rápida. E como sangra menos, a gente vê melhor, então a gente consegue fazer um controle bom, hemostasia e tudo mais. E é lógico. Essa última expressão eu não conheço. Assim, do sangramento. Então, se tiver sangramento, a gente consegue controlar aqueles pontos de sangramento de uma forma muito precisa. Muito consegue bem. liberar os nervos e tudo mais. Como é que é o nome para eu aprender, doutor? Hemostasia. Hemostasia. Você ouvinte também está aprendendo aqui com a gente. Hein? Verdade. E Ariane, você tinha perguntado mais uma dos pergunta. Tipos, as principais cirurgias que já estão sendo feitas Tá desse jeito. Então, essas plataformas robóticas que a gente tem aqui em Brasília, elas servem para cirurgia abdominal, então serve para cirurgia do aparelho digestivo, estômago, intestino grosso, intestino delgado. Tem cirurgia ginecológica, que a gente pode utilizar inclusive para endometriose. Olha. Então é um tema interessante que depois a gente pode abordar de acordo com as especialidades. Cirurgia torácica do pulmão, coração batendo ali, o pulmão insuflando, a gente consegue fazer também essas cirurgias que são muito complexas também. E cirurgia de cabeça e pescoço. Aí você diz, poxa vida, mas como é que consegue fazer no pescoço usando o robô? É possível, tá? Então a gente tem aí várias coisas que dá para fazer. Aqui em Brasília a gente tem robô para essas cirurgias de cavidade, que a gente chama, e tem também robô hoje em dia para ortopedia, para cirurgia de coluna e cirurgia também ortopédica de uma forma geral. Então, bastante interessante, a gente tem várias tecnologias diferentes. Quando você vai ver o robô, você diz, um robô é desse jeito, parece uma aranha gigante que conecta no paciente. Não é só esse robô, não. Tem outros robôs que são completamente diferentes, envolvem tecnologias que pegam, às vezes, a tomografia, a gente junta com o paciente no momento da sala cirúrgica, consegue fazer uma reconstrução tridimensional e usar aquela famosa realidade aumentada, que vai ser tema de uma coluna mais para frente, que a gente vai conversar. Muito bom. Eu citei aqui, claro, brincando, que o joystick parecia o joystick de Atari, mas estamos longe de falar de Atari, é que a gente está falando de tecnologia de ponta, né, doutor? Verdade. Das coisas mais modernas e inovadoras que tem na tecnologia médica. Doutor, o senhor falou que o robô não faz nada sozinho, que é preciso ter o cirurgião, preciso ter o ser humano ali por trás da máquina. Vai ser sempre assim? Essa aí é uma questão realmente para os próximos anos. Então, conforme vai aumentando o poder de processamento que a gente tem, é possível que no futuro seja que nem aqueles carros autônomos, né? Então, a gente consegue analisar a imagem em tempo real, o robô consegue controlar os braços e fazer a cirurgia baseado naquelas informações que a gente deu. Então, hoje em dia, todas as cirurgias são gravadas. Então, é possível que no futuro, com a melhora do poder de processamento das máquinas, as cirurgias se tornem mais autônomas. Ainda é difícil, Diego. Eu vou ser bem sincero com você. Conversando com os engenheiros, com os colegas, Sim. A grande dificuldade é que, muitas vezes, a gente utiliza o nosso conhecimento de anatomia, a gente visualiza, a gente imagina onde estão as estruturas para poder começar um certo passo. É muito fácil quando você já está enxergando as coisas. Já que nem um carro. Você está olhando ali na rua, você vê aquilo de forma clara. Imagina você operar na neblina, você está dirigindo na neblina. Você tem que imaginar onde que está. E você tem conhecimento disso. É uma estrada que eu já conheço. Então eu vou lá, faço a cirurgia, às vezes eu tenho que achar um vasinho, eu tenho que fazer uma coisa, mas eu já sei, pelo estudo de anatomia. Então é aí que entra o cirurgião. E o robô, muitas vezes, ele não tem esse parâmetro. Agora, se você pegar uma tomografia e conseguir juntar isso na visão do robô e ele conseguir começar a entender as estruturas, aí a coisa começa a mudar. Hoje em dia, o que eu acho que é mais próximo da nossa realidade é utilizar esse poder de processamento para servir como um Waze da cirurgia. Então, o Google Maps da cirurgia. Entendo. Que é o quê? A gente conseguir pegar ali, por exemplo, a gente está fazendo um movimento na cirurgia e esse movimento não está muito legal. Tipo assim, eu estou gastando muito tempo para fazer aquilo em todas as minhas cirurgias. O robô analisa, ou a inteligência artificial analisa, e diz assim, olha, eu tenho sugestões para você de vídeos, para você poder ver. Olha, faça um movimento dessa forma, corrige o seu movimento, volta para o simulador. E a gente vai te fazer exercícios específicos, personalizados para você. Eu acho que está indo nessa direção, eu acho que vai ser muito bacana. Esses robôs têm nome, doutor? Sim, tem Diz nome. aí o nome de um robô aí. Tem Madalena, por Madalena. exemplo. Não, tô brincando. Aí... Mas aqui a gente, em Brasília, a gente tem um robô que carinhosamente a gente batizou de Madalena, porque ela fala em português de Portugal. Ora pois. Exato, ora pois. Então, na hora de
da gente implantar o robô lá, a gente na configuração acabou deixando o português de Portugal mesmo, e aí as enfermeiras colocaram o nome de Madalena, que é muito bacana. Eu perguntei isso, Ariane, para te fazer uma pergunta. Você, Ariane Bittencourt, chega para fazer uma cirurgia e aí, olha, quem é que vai fazer a cirurgia? Ah, é a doutora Madalena. É a Madalena. Você chega lá, um robô te esperando. Acho que eu preferi o Dr. Carlos. Você ia preferir Me sentiria mais segura, talvez. Se fossem os dois juntos, a gente avalia, mas só a Madalena, não sei. Pois é verdade. Então, assim, esses robôs, né, o mais comum que a gente conhece, que é a marca principal, o robô que é mais famoso no mundo inteiro, tem mais de 3.000 plataformas instaladas, é o DaVinci. Hoje em dia tem o Hugo, tem também o Versus, tem vários outros que estão sendo desenvolvidos. No Japão tem o Rinotori. Então, várias plataformas diferentes estão surgindo com realmente especificidades diferentes e vai ser bacana porque a gente consegue atuar em várias áreas da cirurgia, da medicina e a gente vai ter várias possibilidades de tratar diversas doenças. Isso aí. E tem umas coisas que acho que são insubstituíveis também, né? A troca do paciente ou dos familiares do paciente com o médico no pós-cirurgia, tudo isso a gente pensa que se a gente perdesse seria muito ruim. Claro, e a saúde mental é uma coisa tão preocupante, né, doutor, que imagino que qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia, você tem que cuidar também da saúde mental dela ali no pré-cirurgia, e o robô não vai te acariciar e vai te dar uma segurança. Te falando, vai dar certo, fica tranquilo, já fiz isso dezenas de vezes e tal. Eu acho que esse é o principal aspecto, sabe? Eu estava dando uma aula nesse fim de semana para os alunos de medicina e a gente teve uma aula grande com vários alunos de todas as faculdades do DF e foi interessante que uma das perguntas que eles levantaram foi justamente essa. Doutor, mas e como é que fica? O que você acha que vai impactar a nossa prática, né? O que muda e o que a gente vai realmente fazer como médico? Porque esse que é o grande questionamento. É assim, a gente vai ser substituído pelas máquinas e eu digo, olha, uma coisa que a máquina não consegue fazer é realmente a questão humana. Então, o meu paciente, a maior parte das vezes, aquele paciente que senta na minha frente, ele não vem e não fica comigo só por causa da minha parte técnica. A minha parte técnica, ele vê o currículo na internet, não tem problema. Mas é questão humana mesmo, de acolhimento. Então, se você for bom em fazer um acolhimento, ser humano, você tratar bem as pessoas, você realmente se preocupar com o paciente, isso faz a diferença, isso faz você realmente ele se sentir seguro para poder fazer todas as etapas do tratamento que você precisa. E quando a gente lida com câncer, essa é a nossa área de atuação principal, a oncologia, cirurgia robótica geralmente é para oncologia, então é uma situação ainda mais delicada. O suporte pré-operatório, pós-operatório envolve esse tratamento realmente, um cuidado maior não só com o paciente, com a família, e isso eu acho que não dá para tirar da gente. Por melhor que seja a máquina em avaliar dados, para avaliar emoções, para realmente ter sentimento de estar ali olho no olho, sentado na frente, pegando na mão, antes da cirurgia, depois, realmente só faz o toda ser a humano. diferença. 8h32, esse foi o Dr. Carlos Watanabe, médico urologista da Clínica Verídio, nossa parceira aqui todas as quartas-feiras, trazendo informações relevantes para você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM, sobre saúde e bem-estar. Dr. Carlos, sua estreia com a gente aqui, bem-vindo e parabéns. Tá certo. Obrigado, Diego. Obrigado, Ariane. Essa parceria é muito boa. Estou feliz de estar aqui. Um abraço para o nosso ouvinte. Obrigada por hoje, doutor.